Olá, meus amigos, boa tarde. Está no ar o podcast Trajetória de Fé com o pastor Alcione Martins e o ministro Fábio Osman, que está aí na direção geral, conduzindo o podcast. Mais uma edição, mais um podcast que nós trazemos agora ao ar para aquele bate-papo, contando aqui a trajetória de fé. Pessoas que vão trazer testemunhos, falando da trajetória de vida, para ser até mesmo como um testemunho, como uma motivação para você que acompanha o podcast. Eu quero já aproveitar neste momento e pedir você para se inscrever no canal. Se você ainda não se inscreveu, vai aí, se inscreve agora no canal nosso do YouTube e se coloca lá no sininho, aperta o sininho, curte aí, porque nós contamos com o seu apoio. Se você puder também divulgar o canal, eu peço para você que nos ajude a divulgar. Estamos ainda formando o canal, nós vamos estar movimentando com várias postagens, além do podcast. Nós teremos matérias, teremos outros vídeos, estaremos trazendo aqui informações, muitas coisas boas vai estar aqui no canal. E vai ser, eu creio que já é um canal de bênção, para abençoar a sua vida, um canal que vai trazer muitas coisas para caminhar, para compartilhar com a vida de todos. Então, se você puder, se inscreva aí agora, nos dá essa moral, nos dá esse apoio, se inscreva no canal e compartilhe. Chama os seus amigos, compartilhe aí com a família, peça para nos dar esse apoio, para que a gente possa ter mais inscritos no canal. Queremos a sua inscrição, e quando você aperta o sininho, quando você compartilha aí, você toca o sininho, você nos dá aquela moral, nos dá uma força, fortalece o canal, e eu tenho certeza que Deus há de recompensar todos vocês. Mas hoje estamos aqui no podcast. Hoje está comigo aqui ele que é metroviário há 27 anos, ele é de São Paulo, natural da capital de São Paulo, ou seja, ele é paulistano, casado com a nossa amiga Cláudia, pai de 2 filhos, o William e Vinícius. Hoje aqui no podcast Trajetória de Fé, eu estou com o nosso irmão Alexandre Carvalho Loureiro. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, pastor. Tudo bem? Tudo bem, é uma honra ter o senhor aqui no podcast. Quero agradecer por ter aceitado o convite, muito em cima da hora, mas o senhor se dispôs a estar conosco. É uma honra ter o senhor aqui no podcast Trajetória da Fé. Eu que agradeço, eu quero até compartilhar um pouquinho da minha história e poder ajudar também as pessoas que estão sintonizando aqui no canal, para que elas possam ter um pouco mais de inspiração, porque para mim Deus tem me ajudado, e um pouquinho do que Deus, o muito melhor que Deus tem feito na minha vida, eu quero passar para essas pessoas, para se encorajarem, para vencerem as adversidades. Com certeza. Vamos falar aqui um pouquinho. Primeiro eu quero que já começar nessa trajetória de fé, falar da trajetória de vida. O senhor nasceu em São Paulo, natural de São Paulo. O senhor nasceu quando e quantos anos, Eu nasci no dia 13 de novembro de 70, eu tenho 55 anos de idade. 55? Isso. 55 anos. Bairro... Estamos andando junto, eu e o senhor. O senhor está com 1 quilômetro na minha frente. Isso, aí. Um pouquinho à frente. E aí o senhor nasceu em São Paulo, há 55 anos atrás, foi criado em São Paulo. Eu nasci no bairro na verdade o nascimento foi no Cambuci, mas eu fui criado no bairro do Jaçanã, em São Paulo, perto de Santana, Tucuruvi ali. E ali toda a infância foi ali? Toda a minha infância foi ali no bairro do Jaçanã. O senhor, na família, são quantos da família? Nós somos em 4 irmãos, 2 homens e 2 mulheres. E todos hoje estão vivos com a graça de Deus. Graças a Deus. Os pais, o senhor estava comentando, a sua mãe já é falecida? A minha mãe é falecida, minha mãe faleceu em abril de 91. O pai está com quantos anos? Meu pai está com 85, agora fez dia 23 de maio, passado fez 85 anos. 85 anos. Qual que é o nome do pai?
É Lauro. Lauro, manda já um abraço para ele aí, para ficar registrado. Um abraço, senhor pai. O senhor é o homem da minha vida, o senhor sabe disso. É isso aí. E os seus irmãos, então você tem 2 irmãs, 4 e 2 irmãos. 2 irmãos. 2 irmãos. O senhor, então, o senhor é o quinto. Não, nós somos quatro irmãos. Eu sou o caçula, né? Eu sou o quarto. São 4. São 2 homens e 2 mulheres. Então o senhor tem 2 irmãs e mais um irmão. Mais um irmão. Mais um irmão. E o senhor é o caçula da turma aí. O xodó da família. Essa foto que está aparecendo aí? Essa foto, pastor, é uma foto onde eu passei uma parte da minha infância, né? Essa é a casa. O meu pai mora até hoje nessa casa. Essa foto eu devia ter mais ou menos, acredito eu, entre uns 3, 4 anos. Uns 3 para 4. Aí, ó. Aí já era bem... Mostra que eu era bem ativo, né? Já era artista, queria brincar, né? Bastante. Isso aí. O seu pai mora nessa casa ainda? Mora. Quantos anos mais ou menos que está nessa casa? Pastor, aí, olha, 50, eu acredito que na verdade essa casa quem construiu foi o meu avô, foi o pai da minha mãe. Então essa casa aí tem beirando, eu estou chutando, tá, pastor? Deve ter uns 80 anos. Glória a Deus, e o seu pai está lá ainda. Tá. Então praticamente quase que a idade do seu Pai. Sim, exatamente. A idade do pai do senhor, 85. E aí o seu pai hoje mora lá, um dos seus irmãos mora com ele? A minha irmã mais velha mora com ele. Mora com ele. E o senhor então teve a sua infância em São Paulo. Como é que foi a infância do senhor? O que o senhor pode contar para nós? Olha, pastor, graças a Deus eu tive uma boa infância. Eu tive o amor dos meus pais, tá? Eu sempre procurei estar bem próximo da minha família, né? Eu sempre prezei, para ser sincero com o senhor, a união da família, tá? Então assim, a gente gostava muito daquela, eu ainda gosto, né? Muito daquela época de Natal, Ano Novo, que a gente reunia. Inclusive essa fase, eu lembro, eu era um pouquinho maior, já não tinha mais essa idade, um pouquinho, eu devia ter com uns 8, 9 mais ou menos. A gente reunia na casa dos tios. Então, por exemplo, o Natal se passava nesta casa, o Ano Novo passava na casa ou do meu padrinho ou do meu tio, e vice-versa. Um ano era Natal em casa, Ano Novo na casa do padrinho, ou na casa do tio, e o outro ano virava. Então a gente sempre preservava isso, só que com o passar do tempo, as pessoas, né, foram falecendo. Minha mãe faleceu, meu tio faleceu, meu padrinho faleceu. Isso foi morrendo, porque a gente não foi mais se unindo. Porque você passa o quê? Você vai casando, vai casando, vai aumentando a família e vai dividindo. E as responsabilidades vai chegando. Exatamente. Né? Eu até costumo dizer o seguinte, a minha família também, nós vivimos assim. Eu falo que, acho que da nossa geração, Sim, da nossa época, vivemos esses momentos bons, né? Hoje a gente vê que mudou tudo, né? Na verdade, sim, até o momento de Natal, final de ano, exatamente, já não é mais como era antes. Porque realmente ele era tido como família e era tão gostoso. Eu também tive essa oportunidade familiar, né, de sempre estar a família junto. E de acordo que vai crescendo, e também, né, o falecimento dos mais velhos vão partindo. Sim. E aí muitas vezes realmente vai diminuindo, né, aquela comunhão, né? Eu entendo isso. Mas aí o senhor então tinha esse momento, aí veio a adolescente, tudo dentro da... veio a parte da minha adolescência, pastor, é assim, eu sempre tive, como é que eu posso dizer para o senhor, eu como adolescente, eu não tinha muita assim, não digo habilidade, hoje eu gosto muito da parte física, treinar, então o meu negócio era só estudar, eu ficava estudando e se alimentando, então você ficava só sentado. Então foi uma fase muito... Aí o senhor vê, aí eu tinha 4 anos, eu estava com um corpinho, né, razoavelmente bom. Mas com o passar do tempo, foi pesando. Essa foto mesmo, essa foto eu estava com uns
Essa foto deve ter sido em 82. Eu estava com 12, 82, 83. Eu estava com uns 12, 13 anos. Estava bem fofinho aí. Bem fofinho. Essa foto, inclusive essa foto, eu precisava muito de educação física. E eu cheguei na escola a me esconder da educação física. Porque o professor, eu lembro que no colégio, ele dava um exercício para a gente chamado parada de mão, que era o famoso, né, plantar bananeira. Então ele falava assim, não tire o olho da pedra. Porque colocava-se uma pedrinha, você tinha que focar na pedra e jogar o corpo para cima. E nessa daí, só o fato de você desviar o olhar, você já caía. Então eu passava muita vergonha. Eu era alvo de humilhação, porque você vê que... E minha mãe achava lindo, né? Porque minha mãe falava assim, a gordura é saúde. Achava que... E o senhor foi fortinho assim até quantos anos? Porque hoje o senhor está bem exposto, está... Graças a Deus. Preciso. O senhor chegou a engordar mais ou... Não, essa foto, essa foto eu estou, por incrível que pareça, hoje eu estou com 55, eu estou com 102. Essa idade aí eu estava com 102. Era um perigo. Porque eu estava com 13 anos, né? E aí o senhor foi, na juventude, o senhor já foi tomando mais consciência, foi mais já esporte? Porque na época, a partir daí, se bem que não é uma idade própria, né? Porque a partir dos 16, 17 ainda não é muito viável. Mas no primeiro caso, a minha irmã, quando ela casou, o meu ex-cunhado, ele treinava numa academia. Aí falou, vem comigo, vamos treinar. E o instrutor, quando ele me viu, ele falou, não, vamos esquecer aparelho por enquanto. Você vai fazer o seguinte, você vai primeiro na prancha de abdominal. Pastor do céu. Eu sentava na prancha, ele falava, você vai pôr a mão na nuca, assim, eu estava. Só que eu estava de agasalho, né? Na hora que eu levantava, eu falei, pensava comigo, essa prancha vai quebrar. Porque rangia. Mas graças a Deus, eu fui fazendo exercício, eu passei por um tratamento homeopático, que me ajudou bastante, e aí já um pouquinho maior, passando dos 18, 20 e pouco, eu tomei a iniciativa de eliminar doce. Aí começou. Aí eu comecei. É que aquela coisa também, não é o fato de você só fazer exercício. Conta muito para você sono, estresse, um monte de coisa. Tem que ser um conjunto, né? Muitas vezes tem pessoas que elas querem perder peso e tal, e ela fala, vou deixar de comer, mas aí ela não faz outras coisas, né? Exato. E aí tem que ser um conjunto. Por isso que é muito importante o acompanhamento de um profissional, de um médico, né? Exatamente. Porque realmente não é apenas um ato. Tem gente que fala, faz isso que você vai perder quilos, né? Mas de repente pode até fazer mal para a pessoa. O próprio exercício mesmo, né? Se não for um profissional, né? Você já vou fazer isso. Não. Isso. Vai começar na prancha, para depois ir no maquinário. E isso que o senhor falou é uma coisa interessante, que recentemente, não sei se o senhor viu na imprensa, circulou esse vídeo na internet, foi lá em Recife, um senhor foi levantar um peso e a barra caiu no peito dele. Sim. Então é assim, não vamos julgar, não podemos fazer isso, mas até que ponto alguém estava acompanhando? Correto, né? Porque tem que ter uma tem que ter um acompanhamento em tudo. Mas aí veio então a juventude formando e chegou o casamento. O senhor casou quando? E como é que foi esse início desse casamento aí? Aí dessa foto foi em 82, eu casei no dia 20 de julho de 1996. Aí o senhor vê... Aí o senhor vê dois modelos lindos, sem querer ser convencido. E o bigodão? Você sempre usou barba, bigode? Sim, não, mais o bigode. Não, eu sempre cortava. Depois de um tempo, o meu filho começou a falar, pai, deixa a barba crescer. Aí eu fui deixando, mas sabe, quando vai pinicando, falei, deixa quieto, vou deixar crescer.
E depois eu não cortei mais, aí eu fui aparando. Aí o meu mais velho deu um aparelho mesmo de corte, né? O senhor pintou o cabelo de branco por quê? Porque aí era pretinho. Aí foi a mão de Deus. Foi pintando. Foi a obra de Deus. Mas o senhor aí casou com quantos anos aí? Aí eu estava com 26. 26. Porque foi 20 de julho de 96. 20 de julho de 96. Não, minto, eu estava com 25 ainda. 25. 25, porque eu faço aniversário em novembro, esse casamento foi em julho. Aí conheceu a irmã Cláudia. Cláudia também. A Cláudia é mineira, né? É mineira de perto de Sete Lagoas. Sete Lagoas. Sete Na verdade, Lagoas. o registro é Sete Lagoas, mas ela é de Presidente Juscelino. O senhor conheceu a Cláudia onde? São Paulo ou em Minas? Conheci em São Paulo, nós trabalhávamos no Bradesco. A Cláudia trabalhava num setor do Bradesco, eu em outro. E eu só ficava olhando, né? Ela olhava para mim, eu olhava para ela. O senhor trabalhava também no banco, ela também? Também. Ambos? Na agência do Bradesco? Na agência do Bradesco. Nós nos conhecemos, foi na agência de Vila Mariana. Então ela é mineira, mas estava morando em São Paulo. Ela veio muito nova para cá, né? Aí casaram, começou a vida do senhor aí, né? Aí logo casou, veio o filhão William. Isso, mas foi um momento até um pouquinho mais difícil para nós, pastor, porque assim, por mais que nós tentássemos, demorou um pouco, porque o William nasceu em 2000 e a gente queria, né? A gente pensa assim, fator da idade, né? A gente queria ter filho logo, mas tudo é um propósito de Deus. A Cláudia pensou em adotar, porque tanto eu quanto ela, nós fizemos tratamento. Né? Tá? Mas vocês no tratamento constava que vocês não tinham condições ou estava em aberto aí? Tanto para mim quanto para ela. O médico falou, não, vocês podem ir tentando, há condições, mas não é uma coisa assim tão fácil, vamos dizer assim. E aí ela queria adotar, eu falei, não, Deus vai dar. Até que um dia, não, vamos adotar. Eu falei, tá, Cláudia, vamos adotar. Ela começou a passar mal. Aí começou a passar mal, eu falei, vamos esperar um pouco a adoção. Aí ela foi fazer o teste, está grávida do William. Nasceu o William. O William está com 25 anos hoje. 25 anos hoje. 25 Nasceu anos. o William, aí passou o tempo, eu falei, bom, são os amores da minha vida, né? São os dois aí. São. O William e o Vinícius. Isso, são. O William é o maior, O né? maiorzinho. Nasceu o William, aí veio... O Vinícius veio 4 anos depois. 4 anos depois. Nasceu o Vinícius, aí falei, bom, agora vamos fechar. Aí quando o Vinícius nasceu depois de 4 anos, eu falei, agora vamos fechar a fábrica, né? Aí eu fiz cirurgia, vasectomia, parou, fechou e graças a Deus hoje, nossa, eu vejo essa foto, eu fico até... Tá aí, graças a Deus. Também. Aí agora então vamos entrar nessa área profissional, né? O senhor casou, mas quando o senhor casou ainda, o senhor trabalhava no banco, Bradesco, né? Não, quando eu casei, na verdade foi assim, eu casei em 96, o banco me mandou, eu fui demitido do banco em 95, tá? Eu já namorava a Cláudia, porque nós começamos a namorar em 95. Eu costumo dizer, pastor, é assim, Deus tem nos abençoado muito, mas se o senhor me perguntasse hoje, não que eu me arrependo de ter casado, longe de mim, mas a forma que se deu, porque foi uma coisa de flash. Parece que eu jogava, Deus me perdoe, mas parece que eu jogava sempre no dia 20. Eu conheci a Cláudia no dia 20 de julho de 95, 20 de dezembro de 95, 25 de dezembro eu fiquei noivo e só não casei dia 25 de julho porque não tinha data, não tinha um espaço na agenda do cartório. Mas foi uma coisa muito rápida, volto a repetir, Deus nos abençoou muito, mas se o senhor me perguntasse, você faria da mesma maneira? Não, porque tudo tem um tempo. Hoje a gente tem maturidade para isso. Hoje eu tenho maturidade suficiente
para falar assim, para aconselhar alguém e falar assim, não faça muito rápido. Até os tempos hoje também são outros, né? Exatamente. São outros. Mas quando o senhor casou, o senhor até fala isso porque o início, né? Até preparação. Exato, né? Exatamente. Foi uma coisa assim, tudo, vamos casar, vamos. O senhor já não estava no banco, aí o senhor estava o quê? Desempregado? Estava desempregado, mas assim, depois do banco, eu fiz eu entrei, depois do banco, eu entrei no IBGE, eu trabalhei no IBGE como pesquisador estatístico. Então o IBGE, como é que ele funcionava? Ele dava questionários para você identificados. Então, por exemplo, eu pegava o nome do senhor, Alcione Martins Salgado, rua tal. Eu ia na casa do senhor, era tudo programado. Tal hora o Alcione vai me receber, tal hora vai responder as pesquisas. Então quando eu estava para casar, eu estava noivo, já estava no IBGE, casei, continuei no IBGE. Só que o ano que eu entrei no IBGE, foi o então presidente Fernando Collor de Mello cortou as efetivações. Então o contrato com o IBGE, como é até hoje, é temporário. E depois depois de 3 meses, eu fui desligado do IBGE, entrei numa empresa de ônibus, trabalhei como cobrador de ônibus. Tem foto aí, não tem? Tenho. Aí da empresa. Essa empresa aí. Essa parte, eu estava no Recursos Humanos, esse rapaz, o Josenildo, muito gente boa, era uma excelente pessoa. Essa parte eu já estava no Recursos Humanos da empresa, eu trabalhava como cobrador, eu tive um assalto, eles não apontaram a arma para mim, apontaram para o motorista. Mas a gente tinha que trabalhar sapato social, era esse uniforme, sapato social, e no que eu fui descer da catraca eu acabei me machucando. Eu não tinha mais condição nem física e nem psicológica de ficar na catraca. E esse cidadão que está nessa foto comigo, ele precisava de uma ajuda. A gente tinha um supervisor, esqueci o nome dele agora, não vou lembrar. O senhor que era o nosso chefe, ele falou, não, estou precisando de gente aqui dentro, você não quer vir? Aí eu entrei. Aí ele me puxou para dentro. Correto. E aí o senhor ficou aí o quê? Um ano e pouco? Eu fiquei 1 ano aí, porque a Cláudia, o metrô abriu concurso. A Cláudia falou, por que você não presta? Ela falou para mim. Eu falei, eu não vou prestar não, porque é só para angariar dinheiro. Só para o governo, porque é aquela visão que a gente tem, né? Os concursos de hoje em dia, não, só para arrecadar dinheiro, não vai chamar ninguém. E o metrô estava batendo na tecla, precisamos de gente, presta, quem sabe você passa. Desculpa, pastor. Quem sabe você passa. Eu falei, não, eu vou entrar, eu vou chegar, eu vou entrar lá, vou tentar. E a Cláudia me incentivou muito, para tudo. Ela me incentiva em tudo até hoje. Entrei, prestei. Aí foi um momento muito difícil, porque eu entrei no metrô, eu fui direto para a agente de segurança, tivemos o treinamento, inclusive, eu não sei se, acho que eu cheguei, tem uma foto que eu estou numa sala, eu estou com uma Bíblia aberta aqui, exatamente aqui. Eu estou estudando a Bíblia porque eu estava congregando antes da graça numa outra igreja. E nessa foto eu estava pedindo muita ajuda de Deus para deslanchar lá dentro do metrô. Porque na época quem entrasse no metrô já estava. Era aquele áureo tempo que você falava, vocês trabalham no metrô. Era algo... Era uma coisa de, vamos dizer, não que você era melhor que os outros, mas o metrô, isso em 98... Tinha uma marca, né, o metrô? Exato. Você estava numa excelente era empresa. Um momento, né? Isso, exatamente. Ainda hoje né? É uma Com força certeza. Hoje em São Paulo. Você estava numa excelente empresa. Nesse treinamento eu comecei a orar muito, porque aí vieram muitas adversidades.
Porque eu entrei como agente de segurança, que eram aquele uniforme preto. A gente passou por um treinamento muito difícil, porque teve um momento, pastor, que eu cheguei e falei, bom, eu vou desistir, porque era muita humilhação. Você queria fazer as coisas e não dava para fazer, porque você falava assim, caramba, eu vou fazer o quê? Porque o pessoal dava o treinamento para a gente, mas era assim, era um treinamento de quartel. Você falava, não, você vai, tem que ir. E o pessoal judiava mesmo, tá? Mas, ao mesmo tempo que eu pensava em desistir, a Cláudia me incentivando muito, eu pensava numa escritura que vem, depois da tempestade, vem a bonança. Então, aquilo foi me fortalecendo. Saí do treinamento de agente de segurança, fui depois para a parte de patrimônio. Eu trabalhei na parte, saí da linha, eu tive um problema de coluna, porque o William era menor, então a gente fazia, eu estava em casa com ele, e uma vez eu peguei uma banheira com ele dentro, de água, eu fui baixar. No que eu abaixei, a coluna, para não deixar ele cair, eu segurei. No que eu segurei, e aí deu problema na minha coluna. E não tinha mais como eu ficar na segurança, porque a gente fazia aqueles rolamentos. Você tinha que fazer todo o treinamento, toda a tática de treinamento. Tipo um militar mesmo. Exatamente. Um soldado mesmo. Tem as fotos aí, deixa eu ver se a produção preparou foto, né? Questão do metrô, alguma coisa assim, para a gente mostrar para o pessoal. É isso. Esse aí é o uniforme. Exatamente, esse era o uniforme. Só usava esse uniforme? Usava esse uniforme. Todo preto? Todo preto. Por isso que o pessoal fala que é o negócio do, como é que é? O negócio do urubu? O pessoal falava assim, você era urubu, né? Porque é todo preto. Mas é um uniforme até bonito, hein? Inclusive essa parte, para o senhor ter uma ideia, o que está acontecendo aí é a famosa operação plataforma. O que é essa operação plataforma? Você tinha que observar as pessoas embarcando e desembarcando, e dentro dos trens você precisava ver se tinha alguma, o pessoal fala marreteiro, que são os vendedores ambulantes, porque o metrô tem a política interna que nada deve ser comercializado lá dentro somente mediante autorização. Correto. Tá? Então a gente fazia esse trabalho de conscientização, não bater, expulsar, porque todo trabalhador é digno, mas dentro das normas internas a gente tinha que colocar ordem. Isso. Correto. Porque senão vira uma bagunça, né? Exatamente. Não tem como, se não for organizado. Aí então, o senhor começou esse trabalho, nessa parte, o senhor ficou quanto tempo aí nessa parte de agente? Na segurança, em linha, eu fiquei 2 anos e 3 meses aproximadamente. Aí eu continuei na segurança, na parte de ocorrências. Então, ou seja, o metrô tem até hoje, quando o senhor vai para a estação Barra Funda, tem a delegacia nossa, que é a DEUPOM, que é a Delegacia de Polícia do Metropolitano. E anexo à delegacia tem um posto nosso de boletim de ocorrência. Então, por exemplo, todas as vítimas de furto, roubo, assédio, primeiro fazia o boletim conosco, porque foi na dependência do metrô, e depois registrava-se na delegacia para a investigação. Correto. Tá? Então eu fiquei nesse posto até de 2000 a maio de 2006. A comandando, mas esse no posto de interno, de ficar... É um boletim interno. É uma delegacia interna, né? Aí agora eu só fui aí dessa parte só fui pro patrimônio, que hoje o senhor está ainda na questão de patrimônio. Isso. Aí depois, seguido a isso, eu entrei no patrimônio imobiliário da empresa, porque a empresa abriu um concurso interno. E na época eu lembro que o meu supervisor de segurança, ele falava assim para mim, porque lá era pelo sobrenome, né? Loureiro, você quer prestar? Falei, para ontem. Porque assim, eu estava no boletim, mas eu não via a chance de ascensão. Porque eu costumava brincar que era
no boletim de ocorrência era que nem o hino do Flamengo, né? Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Boletim até morrer. Você não ia sair dali. Eu falei, bom, eu vou prestar. Tem vaga? Não, você vai ter que prestar um concurso. Eu falei, vou prestar. E foi uma parte desafiante, pastor. Porque assim, eu já trabalhava nesse período, o William tinha... Isso foi em 98. Não, o William não tinha nascido ainda, não. Esse período foi 2006. Eu ficava com ele. O William estava na escola, já estava com 6 anos. Então, entrar no metrô ali foi na base do concurso. Foi na base do concurso. No concurso. O William ele estava na escolinha, mas eu ficava com ele. Porque eu tive uma troca de horário com a Cláudia, porque quando nós trabalhávamos à tarde. Então, a gente tinha um certo receio de deixar o William em creche no começo. Então, o que nós fizemos? Passava-se de mão em mão. A Cláudia ficava com ele de manhã, eu ia trabalhar. Quando eu voltava, ela passava para mim e ela ia trabalhar. Então, assim, os horários que ele dormia, eu estudava. E foi muito legal, é uma cena que eu estou conversando com o senhor, estou lembrando até agora. Essa prova desse concurso foi feito no Jabaquara, tá? E meu colega ia prestar comigo e falava assim, Lorena, não vou prestar não, bobagem. Sabe aquelas pessoas que não vê o horizonte, mas vê tudo negro, não vê uma esperança. Não, bobagem, não vou prestar não. Eu falei, então me vende tuas apostilas. Me vende tuas apostilas, eu compro e vou estudar. Não vou vender nada, pega para você. Eu falei, melhor, né? Melhor ainda, fantástico. Comecei a estudar. Só havia comentado comigo, né, que muitas pessoas na época, não sei se foi esse período, que não acreditavam, ou seja, não investia, havia uma desconfiança. Exatamente. Ou seja, não havia muito apoio, a não ser o da esposa. Né? Exatamente, porque foi um período também, exatamente, todas as profissões, porque assim, tudo ligado àquela primeira foto da adolescência. Falando, você com esse tamanho, você vai aonde? Né? Os meus próprios familiares, você acha que você vai conseguir? Você acha que você vai chegar lá? Você chegar lá? Eles não apostavam nem no meu casamento. Não vai dar 3 meses. E de fato não deu 3 meses, tanto é que deu 29 anos. Né? E glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Então são coisas, pastor, que assim... as experiências que você vai vivenciando, você vai, primeiramente Deus, claro, você vai, entre aspas, né? Você vai mais crendo no seu taco. Não, eu posso. Deus está comigo. E muito antes, lógico, eu preciso buscar muito mais de Deus. Mas antes eu não tinha conhecimento algum. Eu sou franco em falar para o senhor sem medo de errar. Eu era um religioso, que eu ia na igreja católica, domingo, assistia a missa, o domingo, o folheto, assistia, nada contra. Uhum. Mas o senhor tinha uma visão religiosa, mas o importante é que o senhor tinha ainda uma fé, isso exatamente, que era o principal. Isso. Que te dava essa confiança. Exatamente, que dava a chance de prosseguir. Apesar de eu ter um pouco, apesar da minha mente estar dividida entre um pouco da insegurança, por um outro lado, era 50% de insegurança, mas os outros 50%, eu acreditava, eu posso. Tanto é que hoje tem 2 músicas, que até a Cláudia fala, não, tá bem, põe outra música. Eu falei, não, eu gosto dessa. É aquela, Eu Creio nos Planos de Deus, do Regis Danese, que ele fala, os homens podem até tentar te desanimar, mas os planos que Deus tem para a sua vida, Ele vai cumprir. Amém. Essa é uma. E uma outra música que eu gosto muito é aquela do Ministério Atitude. Nada temerei. Então eu posso passar por... Lógico, a gente é humano, né? Eu estou falando isso, mas a gente é humano. Você tem até um certo... Mas você fala, não, Deus está comigo. É que nem quando você vai decolar de avião, né? Que dá aquele frio na barriga. Depois você sobe e fala, não, agora eu estou tranquilo. Pega o voo. Exatamente. Então é assim, graças a Deus, pastor, Deus tem me abençoado, tem nos abençoado, né? E essa empresa que eu estou até hoje, eu passei por mais momentos difíceis.
Mas Deus sempre esteve comigo. 29 anos, né? Aí 27 anos. 27 anos. Aí o senhor prestou o concurso, graças a Deus passei, foi etapa. Inclusive esse concurso, até o pessoal achava que eu era louco. Porque eu fiz a prova, eu me lembro até hoje. Eu peguei a prova e dei um beijo na prova. Passei. Pensei comigo, né? A examinadora olhou aquilo e falou, nossa, esse cara é louco. E eu tinha uma colega, ela está comigo até hoje, mas ela está no outro departamento da empresa, a Cristiane, ela ligou para minha casa. A Cláudia atendeu. Eu queria falar com o Loureiro, a Cristiane, amiga dele. A Cláudia passou o telefone para mim. Parabéns, você passou. Você passou em primeiro. Ó, glória a Deus. Então eu entrei na parte de patrimônio e depois da parte de patrimônio, o metrô foi adequando, porque foi ajustando, fazendo um equilíbrio entre as áreas. Eu fiquei no patrimônio por 2006, eu fiquei 11 anos na parte de patrimônio imobiliário. Em 2017, o meu chefe me chamou. Preciso falar com você. Eu falei, ixi, vamos para a sala de reunião. Eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Ele falou, não, o metrô está passando por um período difícil. Aí eu pus a mão no crachá. Ele falou, não, Loureiro, não é isso não, você não vai ser demitido não. Eu falei, não, a gente está precisando de funcionários com responsabilidade. E o transporte está precisando de gente. Eu pensei no seu nome. Falei, eu vou. Era o mesmo horário. Eu fazia a mesma escala de trabalho. Só que era uma rotina diferente. Falei, eu vou. E nessa brincadeira entre transporte, 17, eu fui para lá em 2017, eu estou há 8 anos. Fui aprendendo bastante coisa. Mas quando eu cheguei lá, pastor, ninguém me dava serviço. Eu chegava, do jeito que eu estou aqui, colocava a mão na mesa, falei, mas gente, e aí? O que tem? E eu nunca gostei de ficar parado, porque eu sempre pensava comigo, tem olhos me vendo. O temor. Exatamente, todo mundo trabalhando, você parado. Então eu saía, eu fuçava, né? Eu sempre fui, entre aspas, o xereta, para querer aprender o serviço. Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí uma vez o primeiro desafio, o meu chefe chegou para mim e falou assim, olha, está tendo a greve de combustíveis, que teve aquela, não sei se o senhor lembra, que os postos pararam, teve aquele racionamento de combustível e parou de fazer a linha 15, ela foi inaugurada, o governo do estado entregou a linha 15, mas ela não entregou pronta. Então ela funcionava durante a semana, mas final de semana ela ficava fechada para reparo. O meu chefe falou assim, as empresas de ônibus não estão querendo fazer mais o rodízio entre linhas. Eu preciso de alguém que faça esse acompanhamento. Você pode ir só um dia? Eu falei, André, esquece, eu vou 2. Porque o que adianta? Depois você vai ter que ficar, usei esse termo mesmo, você vai ter que ficar mendigando para alguém, porque eu falei para ninguém pode, tem família, não sei o quê. E eu estava interessado, pastor. E eu sabia que aquilo para mim, entre aspas, iria entrar no meu currículo. Seria importante. É investir, né? Exatamente. Eu fiz e eu abria a linha. Eu entrava 4h40 e ia parar só 5 horas da tarde. Os 2 dias. Glória a Deus. Passei no teste. Aí teve mais. E eu sabia também que aquilo era um teste que ele estava fazendo para ver. Opa, porque eu cheguei para ele, falei, eu quero que vocês me deem para o meu coordenador, para o meu supervisor e para o meu coordenador. Eu quero que você dê uma chance para eu mostrar o meu trabalho. Ele falou, nós vamos dar. E eu fui vendo que ele... E eu não podia falar, pensava comigo, se eu pedir a chance, eu não posso falar não. Errar, todo mundo vai errar. Correto. Mas eu vou atrás.
e graças a Deus, até hoje. Aí, daí que o senhor foi para o patrimônio? Não, aí eu saí do patrimônio, eu estava na parte de transporte. Tá. Foi quando eu entrei na área de transportes, onde eu estou até hoje. Hoje o senhor está na parte de transporte ainda? Transportes. Glória a Deus por isso. E aí, somando o total, 27 anos. 27 anos. 27 anos. Já está quase aposentando. Na verdade, pela lei, porque pelo fato de eu ter trabalhado com a segurança, eu já poderia estar. Só que eu já entrei em contato com o advogado, tudo, e a advogada fala assim, olha, você pode até pedir, mas o metrô vai negar, vai ficar aquele gato e rato. Se você juntar com a idade, é mais fácil da gente conseguir. Então, eu estou esperando mais 5 anos. Tá, agora vamos passar para uma outra parte aqui para entrar. Vamos falar um pouquinho da trajetória de fé, né? Uma história muito linda aí de vitórias, né? Sim. Lutas mais vitórias, né? Com certeza. E na parte da fé, né? O senhor já comentou que o senhor era católico, ou seja, mas era, né, tinha mais um lado religioso do que praticamente até por falta de conhecimento. Sim. E aí o senhor falou que, né, frequentou outro ministério antes da Igreja da Graça. Como que iniciou? Como que essa história de fé começou com o senhor? Eu entrei primeiro assim, como eu falei para o senhor, né, antes eu era católico, eu conheci a Cláudia, começamos a namorar, a Cláudia já era da Igreja Mórmon, ela não ia muito, mas ia. Eu falei, eu quero conhecer. E eles têm um ensinamento muito correto, tá? Mas eles têm, assim, eu queria conhecer algo, a Bíblia. Deus, Jesus, Moisés, Abraão, Jacó, enfim, a Bíblia. Fiquei um tempo lá. Falei, Cláudia, eu estou me sentindo muito vazio. Saímos, aí ela também não estava muito firme mais como deveria. Nós conhecemos um outro ministério antes da Igreja da Graça, chamado a Igreja de Cristo Internacional, que era assim, aprendemos muitas coisas nesse ministério, dentre elas, você fazer um tempo de discipulado. Então, o que era o discipulado hoje? É a mesma coisa, o senhor pegar um grupo de membros aqui na igreja, o senhor divide um grupo. Então, por exemplo, tem eu, Raimundo, Pedro, Adamastor, juntamente com a esposa, quem for casado, casados. Uhum. Então, a gente fazia desse grupo um grupo de discipulado. Então, tinha o discipulador e o discipulado. Estudávamos a Bíblia. Correto. A gente fazia esse grupo. Nesse período também foi um período muito bom, porque assim, o William era pequenininho, tá? O William já tinha nascido aí, e a gente aprendeu muito. E foi quando eu falei para o senhor anteriormente que eu passei a fazer os tempos com Deus, porque eles batizavam com esse nome. Você teve o seu tempo com Deus hoje? Você teve o seu tempo com Deus? Você teve o seu minuto com Deus? Foi quando nós fazíamos esse tempo. Só que assim, pastor, o que aconteceu com esse movimento que depois se acabou? Podia tudo. Então, por exemplo, hoje, com a maturidade que a gente tem, por exemplo, o senhor mesmo prega na Santa Ceia, o suco da uva não é vinho, podia-se tudo. A gente, graças a Deus, eu e a Cláudia nunca bebemos, mas a gente podia tomar cerveja, a gente podia tomar vinho, a gente podia tomar champanhe, a gente podia fazer isso, podia fazer aquilo. Só que eu falava, caramba, e uma coisa que pegava muito a gente é que a gente sempre ouvia falar no batismo do Espírito Santo. Só que quando a gente tocava nesse assunto com eles, não, era só naquela época. Eu falei, opa, peraí, só naquela época. Se a Bíblia fala, se não me falha a memória, em Apocalipse, as palavras de hoje vão continuar para todo sempre, por que era só naquela época? Não, mas tinha o Antigo e tinha o Novo Testamento, ótimo,
Mas se você tinha que obedecer naquela época, você tem que obedecer hoje também. Correto. A Bíblia é viva, né? Exatamente. Então, uma coisa que a gente ficava intrigado. E detalhe, o que foi passando por um momento difícil, hoje eu não sei até se na época eles tinham maturidade para isso, é que nem o senhor prega, muitas vezes o senhor fala, não, você pode viajar, vá com Deus, tenha a bênção de Deus, mas não esqueça de Deus. Correto. A Cláudia, o meu sogro na época tinha problema de saúde. Então a Cláudia queria visitar, não pode. Pô, é meu pai, ou minha mãe. Porque a Cláudia a gente morava em São Paulo na época, nós não morávamos em Bragança, e estava a 600, quase 700 quilômetros de distância. Eu preciso ver meu pai. Então tinha aquele negócio assim, eu posso pedir conselho? O que o senhor me aconselha a fazer? O senhor fala assim, vá com Deus. Mas ele diz, não vai não, fica aqui. Então isso foi pegando a gente também. Foi atrapalhando. Falei, não, isso aí, porque assim, a Bíblia, Deus não é um Deus castigador, um Deus que vai te prender. É o Deus da liberdade. É o Deus da liberdade. Se eu não puder... É lógico, todas as coisas são lícitas. Exatamente. Nos convém, mas né, tem que ter esse equilíbrio. Exatamente, você tem que mas ter um equilíbrio. Mas aí o senhor saiu direto, como que o senhor chegou depois? Na Igreja da Graça. Lá o senhor chegou a batizar tudo? Não, eu fui batizado, nós fomos batizados na Igreja Mórmon. Eu fui batizado na Igreja Mórmon. Aí depois o senhor veio para Bragança. Isso, aí eu vim para Bragança, porque foi assim, quando nós entramos, quando eu conheci o Ministério da Graça, eu e a Cláudia estávamos passeando no centro da cidade. Eu não sabia onde ficava a sede, eu vi lá o cinema, da São João. Eu entrei e eu vi um missionário pregando. Eu falei, eu quero ver o que esse homem está falando, se é de Deus. Aí entramos lá, assistimos um culto lá. E o programa do missionário, a gente não sabia, era gravado. E na época, não passava, acho que na Bandeirantes, passava na Gazeta. Aí em casa, a gente passando pelos canais, sintonizamos a Gazeta, o missionário estava pregando. E na hora que a Cláudia pôs no canal, a câmera deu uma rodada e pegou a gente. Registrou vocês. Eu falei, oxe, que isso? A gente estava aí, Cláudia. Eu falei, mas quando que nós fomos? Foi numa quarta-feira, hoje é domingo. Aí a gente começou a fazer a conta, né? E embaixo, e até hoje é assim, passa os endereços das igrejas. Uhum. A gente morava no Tatuapé, a Cláudia pegou o endereço, Conselheiro Carrão 3105, Vila Carrão. A Cláudia foi, que tinha o Carrão e o Carrãozinho. A Cláudia foi para o Carrão. Depois de uma semana eu fui. E na época o pastor de lá, ele veio de Santa Catarina, o pastor Ricardo. Veio ele e a família dele. Assistíamos cultos, a gente ia participar como membros. Aí, uma vez ele falou assim, depois do culto eu queria falar com vocês. Eu falei, tudo bem, pastor, à vontade. Eu acho um desperdício, depois que acabou o culto, né? Eu acho um desperdício vocês no banco. Vocês não querem fazer a obra? Olhei para a Cláudia e falei, Cláudia, pensei comigo, a gente não tem um chamado, né? Falei, pastor, a gente vai tentar. Ele treinava a gente, via como ia para tudo ser organizado como a Igreja da Graça é. Uhum, correto. Então nós participamos, fomos, fizemos a obra, ele saiu, continuamos na obra. 2008, esse período, entrando em 2008, falei, Cláudia, eu estou pensando em mudar de São Paulo, vamos para Bragança, né? Saímos. Antes disso, a Cláudia ainda grávida do Vinícius, a gente vinha para cá procurar casa, pastor, procurar casa aqui. E esse interesse do senhor, pegando esse foco, aí o senhor estava lá na obra e tal, e aí esse interesse de vir para Bragança, o senhor comentou que o senhor chegava, vinha, e aí você começou a vir aqui. Isso, a gente veio, foi nesse foco mesmo, porque a gente já procurava a casa. E vou falar uma coisa para o senhor, foi um momento muito marcante quando nós pegamos a primeira casa aqui em Bragança, porque foi assim,
a gente olhava, a gente rodava num bairro, a gente sempre parava naquele e vimos um sobrado no Jardim Califórnia. A construtora, uma senhora, estava lá, mostrou pra gente. Falei, gente do céu, vamos ver se a gente pega esse sobrado, Cláudio. Conseguimos fechar negócio na casa. Fechar negócio. Aí eu cheguei e é aquilo, pastor, quando Deus faz a obra, parece que é assim, né? Deus fala e o demônio... Naquele dia que nós fomos fechar o negócio com a casa, tudo de impeditivo que o senhor pode imaginar, aconteceu. Tudo que o senhor podia imaginar. A Cláudia falou, não vamos não, vai chover. Eu falei, vamos. Falei, se a gente não for, a gente vai dar ponto para Satanás. O William tinha se jogando bola, tá jogando bola com ele. O William já é maiorzinho, 8 anos, mais ou menos, 8 anos. Ele se machucou sozinho. Falou, ai pai, não sei o que, deu uma torcida. Eu sei que eu peguei ele e falei, não, agora você vai melhorar. Falei, agora nós vamos. Vamos para Bragança. Pastor, eu cheguei lá, eu fechei, nós conseguimos fechar o contrato com a casa. Por Deus que está no céu, eu chorei dentro daquela casa, porque era um sonho. Foi uma casa que foi não esta casa atual. O sobrado eu descrevi para Deus. Deus deu. E Deus deu. Tudo no tempo Isso em de Deus. 8. Aí nós vínhamos para cá. Eu saía sexta de São Paulo, vinha para cá, domingo à tarde, nessa toada de 2008 até 2014. Durante a semana só ficava lá? Durante a semana eu ficava lá. A Cláudia também? Não, a Cláudia também. Porque assim, a Cláudia estava no banco ainda, eu estava no metrô. E a gente vinha final de semana. 2014, nós mudamos definitivamente para cá. Como se deu essa mudança para cá? Compramos a casa. A casa já estava pronta. Nós mudamos. Cláudia chegou para mim e falou assim, nós vamos mudar. Se você conseguir colocar os meninos no SESI, a gente muda. O metrô tem parceria com o SESI. Falei, é? Falei, bom, eles vão estudar. E o William fez o papel dele. O Vinícius não queria soltar os amigos dele. Já estava grandinho? Já estava lá, estava grande. Porque se eu esperasse mais, pastor, eu não ia conseguir. Porque o William estava com 14. O Vinícius com 10. Se eu esperasse mais uns 2 anos, eu não ia arrancar mais. Já iam ficar por lá. Já. Eu falei, vocês vão estudar bastante. E Bragança é uma cidade maravilhosa. Então, você mudou para cá, já vai fazer hoje 15 anos. 15 anos. Graças a Deus. 11 anos, né, na verdade. A Cláudia, ela já é aposentada do banco? A Cláudia já é. Aí, assim, exatamente, ela aposentou, ela continuou trabalhando, eu mudei, os meninos passaram, só que o Vinícius ficou na fila de espera. O William ficou na primeira espera, o Vinícius ficou na quinta. Eu falei, não. Aí chamaram o William, meu pai me ajudou na mudança, mudamos, mas só que aí ficou aquela vida de andarilho, né? Eu ia para São Paulo, os meninos aqui. Aquele período de desconforto. Exatamente. A Cláudia em São Paulo, ia, voltava. Graças a Deus, depois ela aposentou, ela saiu do banco, ficou aqui, ficou só indo eu para São Paulo. Aí os meninos fizeram o SESI, o William fez a faculdade, o Vinícius teve a oportunidade de me fazer. Então, hoje, graças a Deus, pastor, tudo bem encaminhado. E graças a Deus só vencendo na fé. Só.
Uma trajetória. Só para a gente finalizar esse bate-papo, que tá bom, né, conhecer a sua trajetória, deixa eu chegar aqui na produção, estou falando longe, para falar da trajetória. Sim. Quando um pouquinho eu recebo, né, todos os dias, eu recebo uma mensagem, né, do senhor no celular, Sim. Né, na lista de transmissão. E quando eu cheguei aqui em Bragança, eu até comentei com o senhor, nosso irmão já falecido, né, o irmão Valtir, o que chamava de Morzão, ele, conversando com ele, falou, teu irmão Alexandre gosta muito de evangelizar, ele manda um versículo, ele comentou do senhor. E depois nós nos conhecemos e eu recebo do senhor diariamente essa mensagem. Como nasceu isso, esse trabalho de evangelismo que o senhor faz pela lista de transmissão? Pastor, esse trabalho começou em 2016. Eu sempre, como o senhor vê ali no tempo que eu entrei na companhia, eu sempre procurei estudar a palavra. E eu falei, caramba, é que nem aquela passagem da rede do tesouro. Você não pode guardar só para você. Você tem que passar adiante, né? Eu falei, caramba, qual que é o meio mais rápido para isso? É a rede social. Eu pensei, se tem gente que compartilha coisa que não vai agregar, por que eu não posso estar compartilhando a palavra? Correto. Né? Então comecei a fazer. Coloquei primeiramente no Facebook. Aí depois falei, tem o WhatsApp. Né? Só que o que eu fazia com sabedoria? Porque, vamos supor, eu compartilho o senhor no WhatsApp, por exemplo, eu não vou compartilhar no Facebook. Então eu tinha que excluir, intercalando. As pessoas que eu tenho no WhatsApp, eu não ponho no Facebook e vice-versa. Tá? Comecei a fazer. Mas é assim, antes de fazer, eu pedi sabedoria a Deus. Sempre pedia sabedoria a Deus. Porque eu falei assim, eu não vou jogar por mim mesmo. Porque quem faz a obra, eu sou um mero instrumento. Quem vai fazer a obra é Deus. Aí comecei a ler e publicar. No que eu publiquei, eu comecei a ter resultado para a honra e glória de Deus. Muitas pessoas foram respondendo. E é aquilo. Ao passo que muitas pessoas me perguntavam assim, às vezes eu não mandava, na correria do dia você não mandava, pode acontecer? Correto. Muitas pessoas me cobravam, cadê a palavra? Você não mandou? Como eu tive 2 casos que as pessoas pediram para tirar da lista de transmissão que não queriam receber. Aí eu chamava a pessoa de lado, falava, tá vendo, isso aqui é uma lista de transmissão, seu nome está aqui. Eu estou tirando, a partir de amanhã você não recebe mais. E isso começou a fazer e começou a me fortalecer na fé também. Porque eu falei, eu estou evangelizando, eu estou fazendo o meu papel. Porque é lógico, né? E ao mesmo tempo alimentando, né? Exatamente. Tudo. Exato. Eu falo sempre, quando eu estou preparando a mensagem, se é uma mensagem de couro, de puxão de orelha, o primeiro a levar os puxões sou eu. Né? Exato, exatamente. Tanto é que teve casos, porque assim, eu passo para o senhor, pastor Newton, pastor Ayrton, quando eu fui para Pedro e pastor Dinei, tanto é que uma vez o pastor Dinei mandou uma mensagem para mim, irmão, muito obrigado, vou usar para minha pregação. Amém. Né? Então isso é muito gratificante, e isso também não me faz, pelo amor de Deus, longe de mim, nossa, eu sou o melhor evangelista. Não, eu sou um instrumento. É isso aí. Mas para a gente encerrar então, vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui. Primeiro, Deus na vida do senhor, o que representa? Tudo, exatamente tudo. E a fé, o que ela tem sido importante para o senhor? O meu escudo para vencer as adversidades. Família? A base, Deus é tudo, a família é o meu porto seguro. O que o senhor falaria aí para a esposa? O senhor vai olhar para aquela câmera ali, ó. O senhor falaria para a esposa, ela que, né, o senhor já comentou aí o quanto ela foi importante, dá um recado para ela aí. Essa aí é a minha guerreira predileta, é a que eu compartilho os meus momentos fáceis, os meus momentos difíceis. Eu quero que você saiba que eu amo muito você e quero envelhecer do seu lado.
É isso. E os 2 filhos, o que o senhor falaria para eles? São minhas pedras preciosas, são os presentes que Deus me deu. E eu quero que eles saibam que eu os amo muito e sempre que vocês precisarem, e não precisarem, claro, eu vou estar com vocês mesmo, sempre do lado de vocês. É isso aí, mas eles também mandaram um recadinho para o senhor. Dá para colocar a produção? O que eles falaram aqui para o nosso irmão Alexandre? Vai jogar aqui porque foi um recadinho que eles mandaram aí direto, já vem. E quando isso, pessoal, vai se inscrever no canal, nos ajuda aí, compartilha. Tá aí o recado, vamos lá? Nós estamos aqui hoje. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui com minha família, com meu marido, e agradecer a Deus por tudo, pela vida, pela transformação na vida do Alexandre, na minha vida, tudo que Deus tem nos dado, por estarmos unidos, por estarmos focando sempre no mesmo propósito, pela vida do Alexandre, por tanto que ele cresceu, né, com Deus, que Deus tem ajudado e Deus tem abençoado sempre as nossas vidas. E quero te falar, sabe, Alexandre, que você é uma pessoa muito especial, que Deus te deu um coração muito, muito grande, muito puro, e que o quanto você tem crescido, o quanto Deus tem abençoado sua vida e o quanto você tem crescido assim espiritualmente e na nossa vida, nossa casa, e que você tem sido esse marido esforçado, essa pessoa que sempre nos amou e está sempre do nosso lado. Obrigada, tá, por tudo. Fala, paizão. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por dar essa oportunidade, né, de nós sermos filhos do Senhor, e agradecer ao Senhor também por tudo que fez e ainda faz pela gente, tudo que o esforço que o Senhor faz para nos fazer feliz, né? Eu, meu irmão, a mãe. Obrigado por sempre estar presente nas nossas vidas, desde muito novinho, desde quando nascemos praticamente, quando morávamos em São Paulo. Um exemplo claro disso era quando o Senhor chegava do serviço, por mais que estivesse cansado, fazia questão de levar a gente para brincar, para jogar bola. E isso com certeza vai ficar gravado na nossa cabeça, né, na nossa memória. Obrigado por tudo, paizão, por sempre se esforçar, sempre se dedicar a nos dar o melhor sempre, tá bom? Beijo, pai, te amo muito, tá? Pai, obrigado por sempre cuidar da gente, sempre se esforçar para dar as melhores condições possíveis. O senhor é um exemplo de pessoa esforçada, que sempre se dedica ao máximo pelo bem das pessoas que o senhor ama. Queria agradecer por todos os momentos da gente jogando bola, andando de bicicleta, até empinando pipa lá no condomínio. O senhor sempre foi um pai presente e o senhor é fera demais. Tamo junto, pai, te amo. Nós chamamos, tá, Alexandre? Te amo, Que pai. Deus nos abençoe, que sempre permanecemos unidos e com a fé cada dia mais crescente no Senhor Jesus. Beijo. O coração mexe, né? Mas é bom demais, família, né? É família aquilo, abaixo né, de pastor, Deus, é tudo pra nós. eu sempre, é o que o William falou ali, é verdade, eu sempre me esforcei para ter a minha família do meu lado, né? Então muitas vezes eu falava, caramba, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo tudo certinho? E tá aí a recompensa, né? A gente ouvindo isso não tem como, por mais que você queira ser durão, você não consegue. São semente, né? Parabéns aí por esse pai, por esse homem que o senhor tem sido. Nós estamos finalizando mais um podcast, Trajetória de Fé, essa história linda, né? Essa trajetória linda do nosso irmão Alexandre, com a família dele. Eu quero agradecer esse tempo todo, mas para finalizar, gostaria que o senhor olhasse novamente para aquela câmera ali e deixasse um conselho para quem está na luta, que muitas vezes pessoas não acreditam, né? Que muitas vezes o externo, né, proporciona para o lado negativo. O que o senhor falaria para essa pessoa? Gente, o que eu posso deixar para vocês? Lógico, eu tenho muitas falhas,
mas o conselho que eu dou para vocês é não se baseie em mim, porque eu tenho falhas, mas busquem sempre em Deus. Quando vier você tem um objetivo para cumprir. Quando vier a vontade de desistir, persista, porque os homens vão tentar desanimar vocês. Mas se vocês perseverarem, se vocês lutarem e crerem que Deus pode, se vocês levarem Josué 1:8 adiante, não o abandonarei, estarei sempre contigo, eu estarei sempre com você. Você levando essa palavra adiante, você vai vencer. Então o conselho que eu passo para vocês é isso: não desista, permaneça, olhe para o foco. Qual o foco? Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Muito obrigado, irmão Alexandre, por nos Eu que dar agradeço, pastor. essa honra, esse bate-papo gostoso, que o tempo passou aí. Foi 1h06 minutos conversando, né, contando essa trajetória linda. Que Deus continue te abençoando, Amém. continuando firme. E é uma honra ter sempre a tua amizade, ter o Senhor conosco. Eu que agradeço ao Senhor. É uma honra também, a recíproca é muito verdadeira. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Tá aí, trajetória de fé, toda semana. Conto com vocês, compartilha, se inscreve no canal. Nós contamos muito com seu apoio. E fica sempre atento aí no canal, coloca aí o sininho para você receber as notificações. Tá? Um forte abraço, muito obrigado. Trajetória de fé com você aqui no nosso canal.